Então, a modelagem da casa, ela não precisa ser completa. Tem uma planta aqui que eu estou dando para vocês fazerem, pode ser essa mesmo, de sala de aula, tá? E o que eu estou querendo pode ser uma coisa completa. Eu quero dizer o seguinte, ó, ele está demorando de carregar, mas vai aparecer alguma imagem. Isso daqui, ó, da parede para cima, tá? Não precisa botar um mobiliário, só chegar numa modelagem básica disso aqui. A gente não falou de textura, ok? O curso não é sobre texturização, não é sobre renda, é sobre a parte de modelagem só. E esse aqui é um exercício que eu acho que vale a pena fazer. E a gente faz ele hoje, na segunda parte da aula. A gente baixa um arquivo, faz, terminar, vocês enviam. Botei uma semana depois do fim das aulas para enviar. Enfim, se tiver exercício demais, a gente fala aí, a gente corta um, né? Conversa aí sobre essas coisas. Tem muita coisa na faculdade também e tal, mas tá aqui. Tá para todo mundo. Então, a aula de hoje vai ser sobre a modelagem básica. Mas algumas coisas eu acabei mostrando, né? Modo de objeto e modo de adição. A gente falou sobre o cursor 3D, um bocado. Tem umas outras ferramentas, Studio a gente falou um pouquinho, não muito. Essas coisas aqui. Agora tem uma parte de interface básica, que é lá no final que eu não conversei com vocês. Que é o seguinte, sobre os snaps. Eu evitei de falar snap, né? Eu achei que é melhor assim. Realmente eu falava de snap primeiro e depois de cursor 3D. Mas eu acho que é bom treinar o cursor 3D primeiro, antes de falar de snap. E a ideia de pivôs, né? De pontos pivô. E sobre snaps, bom, primeiro falar dos snaps básicos e depois, aqui na parte de addons do curso, ó, a gente vai falar um pouquinho de addons, mas o CAD Transforms eu vou baixar, se é que eu já não baixei, a última versão dele. Vou botar aqui 0 euros. Vou comprar aqui de novo ele. Não é isso. Isso aqui é as coisas que ele faz. Esse ArcPack Quality Edition a gente vai usar também em algum lugar. O mesmo cara que faz K-Transform, endereço de e-mail, esse aqui. Tá. Não. Pronto. Eu vou pegar essa última versão daqui, tá? Essa versão beta mesmo. Ponto 93.2, vou tentar essa daqui. Se der alguma coisa errada, eu volto para essa página. Eu simplesmente vou salvar ele aqui num lugar que eu consigo me lembrar fácil na minha organização. Eu tenho uma pasta que chama Blenders Extra e tenho uma pasta que chama Addons. E eu vou salvar ele aqui. Já existe, então não. Se eu já baixei, não vou substituir nada, não vou cancelar isso que eu fiz. Simplesmente, tá? Então deixa ele aí baixado que vai ser legal. A gente tem isso daqui. E a primeira coisa, ó, eu vou inserir outros objetos aqui no Blender para a gente tratar sobre snaps, pivôs e sistemas de coordenada. A gente já teve que falar um pouquinho disso daqui, porque se eu tenho esse objeto, ó, eu vou fazer uma rotação nele. Antes de mais nada, vou ligar aqui meu screencast. Ok? Se tem alguém entrando. Pronto. Então vamos lá. Liguei meu screencast, baixem lá o CAD Transforms. Enquanto vocês puderem, aqui ó, o endereço dele tá o link está aqui, ó, na parte de addons é o primeiro, tá? CAD Transforms, esse aqui com certeza a gente vai usar também, né? Blender Bean, quem tiver curiosidade, John Mote vai vir falar para a gente uma hora dessa. Tem vários plugins aqui interessantes, mas depois a gente fala disso daqui. Vamos voltar para esses detalhes finais da interface. Então, eu vou pegar um objeto. Bom, primeira coisa, ó, eu tenho uma série de snaps aqui. Ó. A primeira coisa que ele me diz é incrementos
o que ele me dá é incrementos da malha. A gente tem uma malha aqui, ó. Quando dá um zoom, ó, for para a vista de cima, clicar no Z aqui, ó, aparece mais coisa. Meu Snap, a princípio, ele está desligado, ó. Eu tenho aqui em cima, eu tenho esse imã, o desenho do imã, e ele está desligado. Se eu clico no imã e eu aperto o Grab, ó, eu estou me movendo mais ou menos em incrementos dessa malha, ó. Ele está movendo gradualmente em relação à malha, certo? Se eu troco aqui para vértice, ele vai funcionar como vértice, etc. Mas antes disso daqui, eu vou deixar ele em incrementos da malha. Eu tenho a opção aqui de Absolute Grid Snap, tá? Dele encaixar diretamente na malha. Ele vai afetar o Move, o Rotate ou o Scale. Pode afetar desses três aqui. E aqui o que é que eu posso fazer com isso? Eu vou começar a copiar esses objetos. Então eu pego aqui meu cursor 3D, ó, e ele vai. Se eu estou com o meu Snap ligado, eu consigo. Ele está em incrementos da malha, né? Então ele pegou ele aqui em um ponto da malha. Eu estou andando de quadradinho, mas como incremento da malha, né? Se eu não me engano, se eu botar Absolute Grid Snap, ele vai direto para cada ponto do grid, tá? Eu estou pegando o cursor aqui para mover simplesmente para lançar outro objeto. Eu podia lançar o objeto e depois mover, mas eu vou lançar outro objeto aqui. Vou adicionar um outro cubo aqui desse lado. Vou aproveitar que eu estou com esse incremento aqui ligado para o Absolute Grid Snap e vou lançar um cilindro, talvez. Opa, aqui Add, Mesh, Cylinder. Por que ele veio para cá, eu não sei. Tem um snap ali no meu, estava ali meu snap já. Não sei. Vou pegar aqui meu snap para cá, vou adicionar. Uma esfera. Pronto. Tem aqui alguns objetos selecionados, tá? Lançados. Bom, esse daqui é um dos elementos que a gente pode fazer. A gente tem um Snap to Vertex também, que é um dos mais usados, ó. Eu pego aqui a partir do vértice. Se eu der um grab nesse meu elemento, ó, ele vai, de alguma forma... É bom começar com o cubo, tá? Vou para aqui para a minha parte de Select de cima, porque eu estou clicando. Ele está pegando o cursor. Vou aqui para o Select. Seleciono esse elemento. E a ideia desse Snap básico é o seguinte. Ó, se eu dou um grab, ó, ele está tentando descobrir qual é o ponto, pegando por ponto mais próximo. Se eu quiser, por exemplo, colocar esse elemento de cá aqui, eu tenho que mover ele para uma posição intermediária, muitas vezes, né, se eu não estou conseguindo. Eu tenho que mover para uma posição intermediária e depois fazer o grab de novo. Ó. Chego aqui no ponto de baixo, ele vai pegar um ponto aqui mais próximo, tá? Que eu estou fazendo. Ok, fazer o grab aqui, ele vai por isso. Isso às vezes não é a maneira mais prática que a gente tem. Quando a gente tem uma esfera, isso ainda fica meio curioso. Ó. Eu pego a esfera para cá, ó, ele não está exatamente fazendo o snap com nenhum ponto da minha esfera, ó, quando ele está aqui. Ele está fazendo esse snap para um negócio que é chamado de bounding box. O bounding box é o seguinte. Aqui embaixo eu tenho minha opção aqui de properties, tá? De propriedades. Deixa eu ver se está gravando tudo certo. Está gravando. Eu tenho aqui minhas propriedades, eu tenho um negócio aqui chamado Object. E aqui eu tenho um Display Viewport, eu tenho algumas coisas que eu posso visualizar. Eu posso visualizar os eixos, por exemplo, os eixos X, Y e Z aqui desse objeto, e eu posso ter um negócio chamado Bounds. Né? Isso daqui é meio que uma herança de outros tempos da computação gráfica, quando era muito mais caro gerar uma tela como essa daqui, que você primeiro gerava esses componentes como
como elementos de borda, né? Você posicionava ele, você tinha um elemento de borda, e depois é, que ele viria a ser um objeto do jeito que você quer. Então, se a gente liga aqui o bounds como box, é que esse objeto aparece, né? Aí tem algumas outras coisas assim como display textured ou display wireframe, né? Eu coloco esse objeto só como estrutura de arame, em alguns casos isso aqui é interessante, mas assim, basicamente eu tenho algumas limitações para objetos que não são exatamente retos aqui. Eu tenho como resolver isso de outras maneiras. A melhor maneira, na minha opinião, é usando o CAD Transforms para resolver esse problema, certo? Daqui. Bom, aqui eu posso mudar a cor de um objeto. Aqui tem uma pegadinha, ó, que eu pego o meu objeto e coloco uma outra cor para ele e não acontece nada. Ó. Ele está aqui, está com essa cor e não acontece nada. É aqui na visualização do objeto, tá? Eu estou aqui como Viewport Shading, mas aqui do lado ele está como Material. É o material do objeto. Se eu aplicar por objeto, aí eu consigo vir aqui em Viewport Display e de fato trocar as cores do objeto, tá? Dos objetos que estão, mas só se eu vir aqui e colocar em Objects, né? Essa parte daqui. Isso aqui é basicamente as coisas que. Bom, então eu tenho um Edge, eu posso fazer um snap para pegar uma borda, eu posso fazer uma projeção na face, mais próximo na face, volume, centro de uma aresta, né? Perpendicular a uma aresta, tal. Eu tenho uma série de opções aqui. E até, ó, em alguns casos, vamos dizer, eu vou pegar esse objeto aqui, vou mover ele para qualquer lugar, vou entrar no modo de edição dele, a gente já viu daqui, e vou pegar duas arestas, tá? Duas arestas aqui, vou usar aquele comando Shift S. Ah, seleção para o ativo. A gente vai falar de ativo daqui a pouco. Então ele fez isso aqui para mim e transformou isso daqui numa pirâmide de um jeito bastante fácil. E aqui eu tenho algumas faces, né? Faces desses elementos. Se eu quiser alinhar para essa face, ó, Face Project, eu pego esse objeto aqui, selecionei, Face Project, ó, ele está alinhando aqui com pontos nessa face, certo? Mas eu posso ainda fazer aqui uma outra opção, ó, Align Rotation to Target. Alinhar a rotação para o alvo, né? O objeto aqui, ó. Ele está alinhando com cada face, ó, do meu objeto, tá? Ele ainda permite esse tipo de coisa. O modo de trabalho com os snaps é um pouco assim de você configurar o seu snap antes de dar o comando, pelo menos nesse sistema que a gente tem aqui. Então, tem uma série de snaps interessantes, pode dar uma pesquisada nisso daqui. Tem algumas opções, como essa daqui, né? Desses objetos aqui. E a gente consegue colocar esses objetos mais ou menos onde a gente quer. Eu vou mover esse aqui para o lado e falar um pouco dessa. Antes de entrar no CAD Transforms e da vantagem que ele dá, falar um pouco sobre o que é esse negócio do objeto ativo. Ó. Quando eu vou com o Shift ó, e clico em várias coisas, o último objeto que eu cliquei, ele está com uma abóbora um pouco mais claro. Ó. Eu cliquei com o Shift nesse, ó. Olha como a borda desse está um pouco mais claro. Ó. Olha como a borda desse está um pouco mais claro. Esse é o objeto ativo. Tá? Isso tem algum significado. Dentro o Active, né? Active Object. Se eu tiver no modo de edição também, ó, Tab aqui, ó. Opa, Tab. Se eu tenho aqui, por exemplo, duas arestas selecionadas, ó. Uma está em laranja, a outra está em branco. Esse branco aqui é o ativo, tá? Duas ou mais, certo? Se eu tenho aqui vários pontos selecionados, ó, eu tenho duas ou mais coisas selecionadas, eu tenho uma delas que é o ativo, uma e somente uma. E ele é a última que você clicou. Ó. Se você resseleciona alguma dos pontos, ó, ele passa a ser o ponto ativo nessa história. Qual é a história do ativo? Vou voltar para o modo de objeto. Ó. Se eu seleciono vários objetos, e eu tenho aqui esse Transform Pivot Point.
Eu posso fazer isso como um bound box center. Se eu for rotacionar aqui, por exemplo, ó, ele está selecionando mais ou menos. Ele centralizou esses objetos, quer dizer, ele criou um bounding box, criou um contorno que pegava todos esses objetos inteiros, como esse bounding box aqui da esfera, e no centro desse objeto ele colocou minha rotação. Eu posso fazer minha rotação também, ó, para o elemento ativo, ó, que é esse aqui que está mais claro. Ó. Se eu for rotacionar agora, você rotaciona em torno do ponto de origem do elemento ativo. É uma outra lógica, tá? De rotacionar. Origens individuais, ó. É outra maneira. Eu tenho muita gente selecionada, tem um objeto ativo, ele pode calcular um bounding box, calcular no meio, mas agora, ó, se eu rotacionar no Z, ó, ele rotaciona os elementos separadamente, ó, em torno das origens do objeto, como se eu estivesse rotacionando todos eles separados. E cursor 3D, né? Sempre o cursor 3D. Vou pegar aqui meu cursor 3D aqui, vou botar um vértice aqui, né? Trazer ele para cá. Agora todo mundo rotaciona. Opa, falta botar. Clicar A para selecionar todo mundo, tá? Todo mundo mesmo. Aqui eu vou botar em cursor 3D. Vou ver o meu cursor 3D, né? Vou pegar aqui meu cursor 3D. Vou jogar ele aqui para essa coisa. Ele já está com o cursor 3D aqui. Se eu botar para rotacionar, ó, agora eles rotacionam em torno do cursor 3D, tá? E a mesma coisa vale para Scale, ó. Aqui Scale, o ponto de escala no cursor 3D. Aqui Bounding Box Center, ó, no centro dos objetos. Do centro né, de todos os objetos, digamos assim. Origens individuais, ó. Cada um deles individual. E assim vai, né? Elemento ativo. Ele está aqui. Então, essas estratégias de modelagem são um pouco diferentes de outros softwares que a gente conhece, mas são muito poderosas. A gente consegue fazer muita coisa com essa combinação de modelos, né? Então, esses são os elementos principais, tá? Isso aqui vai estar sempre ligado. O Snap, ele tem uma curiosidade, ó, que é baseada no botão Ctrl. Ó. Se eu der um grab aqui nesse objeto, ó, tentar chegar com ele aqui, ele não vai pegar, a princípio, um endpoint para mim, porque ele está aqui desligado. Se eu aperto o Ctrl, no meio do comando, ó, eu apertei o Ctrl, ele passa a pegar o Snap que está configurado. Então é muito comum, tem muita gente que trabalha assim, sem ativar o Snap. Apenas chega, na hora que eu usar o Snap, aperta o Ctrl, e ele vai ativar o Snap que já está configurado, aqui do jeito que ele está configurado. E ao contrário, se ele está ativado, por padrão ele está pegando snaps aqui para mim, ó, pontos de snap, tá? Mas se eu aperto o Ctrl, ele deixa para lá. Ele desabilita. Então o Ctrl tem a ver com os snaps, certo? Esse proporcional, eu não vou falar sobre isso. Ele tem uma importância grande em algumas modelagens, principalmente orgânica, mas não só para Hard Surface também. Eu vou deixar isso daqui um pouco de lado, tá? Para a gente ver alguns comandos de modelagem aqui que a gente pode querer usar. Ok? Então, snaps, como é que eles funcionam aqui a princípio, antes de ver o CAD Transforms, e a ideia do pivô, da transformação pelo ponto pivô. Ok? Eu não mostro muito, eu acho que é importante entender, e quem quiser trabalhar com Blender, uma hora treinar um pouquinho isso, tá? Como é que isso aqui funciona. Aí eu vou desfazer isso daqui, para poder usar como exemplo, né, algumas figuras dessas. Mas o CAD Transforms ele dá uma mobilidade melhor para muita coisa. Então, falar um pouquinho aqui dos add-ons do Blender, finalmente. E tem um caminho que a gente vai usar muito para chegar em add-on, que é Edit, Preferences, e aqui do lado, add-ons. Ó. Então, se vocês olharem aqui, o Blender tem muito objeto
muitos addons que já vem carregado nele. Você não instalou nenhum addon, você instalou sua versão do Blender, você não instalou nenhum addon e tem vários aqui, ó. Vários que já estão instalados nele, né? É, um chamado Precision Drawing Tool. Então, vai aparecer um bocado de coisa daqui. Eu vou colocar um primeiro, um Align Tools, eu já tinha lançado. Para você instalar um addon, a gente pesquisa ele aqui, Align. Ele vai estar com isso aqui desmarcado, ó, a princípio. Vai aparecer assim, o Align só tem esse Align aqui, que está dentro da minha instalação do Blender. Ele achou um Align Tools. O Align Tools é um addon que vem por padrão no Blender. Eu seleciono ele aqui e dou uma olhada. Às vezes você tem alguma coisa para fazer a mais, alguma configuração no addon, e às vezes não. Ele me mostra aqui que ele está na vista 3D, é o editor, sidebar, que é aquele menu que a gente chama AMAN, e num negócio chamado Item Tab. Ele vai para lá esse addon. Então agora, ó, Item, Align Tools. Eu tenho um Align Tools aqui, ó, eu tenho um objeto selecionado, ó. E ele me diz, o objeto ativo é o cubo.001. O objeto ativo agora é outro, ó. É cube, é meu cubo inicial, que não é mais um cubo, né? Que eu fiz alterações. E eu posso alinhar a localização e a rotação. Ou só a localização, ou só a rotação, ou só a escala de um objeto. Se eu pegar aqui três objetos, ó, e pedir para ele alinhar a localização no Y, ó, meu eixo Y está aqui em verde, ó, ele coloca todo mundo com o mesmo Y, né, com Z diferentes, ele não mexeu no X, jogou o Y para cá, todo mundo no Y, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui, ó, desfazer, selecionar os três objetos de novo e fazer alinhar a localização em X. Ó. Tá todo mundo com a mesma cota X, ó. Mesma cota X são esses pontos aqui, né? As origens dos objetos, ó. Estão todos batendo no mesmo ponto no eixo X. Olha aqui pelo Y, ó. A gente vai ver os objetos todos batendo. Isso também ele vai fazer pelo objeto ativo, ó. Active Objects, ó. Tem algumas opções avançadas, né? Se eu tenho aqui Eita, tirar aqui do wireframe desse negócio daqui, pronto. Tá aqui todo mundo solto de novo. Isso vale pelo ponto de origem, tá? Só para a gente pensar um pouco nos addons, como é que instala, e nessa ideia de ponto de origem e objeto ativo. Então é isso. Você tem uma série de addons interessantes que já vêm embarcados no Blender, tá? Se a gente for ver aqui nessa lista, ó, embarcados. Import DXF, a gente vai ter que trabalhar com isso. ArcMesh é um addon o Align Tools, que a gente já viu, tá? O ArcMesh, ele tem alguns, como se fossem blocos, né? Objetos pré-construídos para arquitetura. O Align Tools, que é esse que a gente já viu. Extra Objects tem dois, né? A Loop Tools, TinyCAD, Node Wrangler. E tem uma série de outros addons que eles já vêm embarcados no Blender. Aqui são alguns deles, Bull Tools, para usar a operação booleana, né? Fazer buraco, cavar. É a melhor maneira, é você usando esse addon, que ele simplifica muito o trabalho da gente, né? De fazer essas coisas. E é basicamente isso que ele faz. Ele simplifica o trabalho. Vou colocar aqui um cubo. Vou trazer meu cursor para o meio dessa aresta aqui, tá? Então eu posso fazer isso de duas maneiras, né? Entrando aqui no modo de edição, selecionando a aresta e dando Shift S e Cursor to Select. Não select, Cursor to Select daqui. Coloco ele aqui. E aqui, ou posso fazer também usando meu comando de precisão, tá? Vou ver aqui para outro lugar. Pego uma edge aqui. Ele fazer um snap para a média desse elemento. Aqui ele não pegou. Tem uma coisa errada aqui nessa configuração. Edge Center seria o melhor, tá? Tá esse aqui como close. Edge Center. Eu pego aqui o meu cursor. Pronto, opa.
Está aqui no centro, tá? Sair do comando do cursor. E vou inserir uma esfera aqui no canto. Diminuir um pouco a escala dela, tá? Em X, Y, Z, S. Usando como pivô, aí eu posso usar o elemento ativo, origem individual, ou cursor 3D, ou boundbox, nesse caso ia dar tudo no mesmo, né? Porque eu só estava com isso aqui selecionado. O boundbox ia estar exatamente onde está o cursor 3D, onde está a origem do elemento ativo, como eu só tenho um, ele é o elemento ativo. O ponto médio das origens também, como só tem uma origem, a própria origem. Então, nesse caso, não ia fazer muita diferença, não. E aí eu encolhi ele um pouquinho. E vou mostrar primeiro isso daqui, como é que a gente faz com, se eu quiser cavar um buraco aqui, como é que a gente faz isso usando o Align Tools, tá? Depois a gente vai precisar fazer passo a passo para entender em um outro momento, acho que na próxima aula, mas assim, aí eu vou no meu menu Edit, Preferences, Bull Tools, nada para configurar, clico no botão do Bull Tools, ó, Tab Name Edit, Fast Transform, Display as Wireframe, ok. Aqui tem uns atalhos de algumas coisas. Eu não vou entrar muito nessa questão não, desses atalhos. Vou mostrar como é que ele funciona, né? Tá em item. Deixa eu selecionar um objeto aqui. É em Tool. Active Tool, não. Edit, aqui embaixo. Tem Bull Tools, ele criou um outro botão chamado Edit. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu seleciono esse objeto, seleciono meu segundo objeto como ativo, e o que ele vai fazer é usar meu objeto ativo como subtração, eu estou usando diferença, tá? Ele vai pegar o objeto que não, todos os objetos que não são ativos e subtrair do objeto ativo. Aqui. E eu tenho o auto boolean e o burst boolean, que são um pouquinho diferentes. Mas basicamente, se eu chego aqui e faço isso, ó, ele faz uma operação booleana e cava meu objeto aqui no lugar que ele precisa cavar, pela lógica, e já some com o meu outro objeto, tá? Se eu uso o outro, ó, o de baixo, o difference, isso aqui é curioso, ó, ele transformou minha esfera num bounding box. Minha esfera continua aqui de alguma forma. Ele só escondeu. Eu posso dar um grab na minha esfera, ó. Enquanto eu vou movendo a esfera, ele vai fazendo a operação booleana, tá? Aqui nesse objeto. Então, se eu for descer essa esfera aqui, ó, Z, ó, minha esfera está aqui dentro aqui. Ele só resolveu representar de uma outra maneira para eu selecionar. E ela ainda existe, a esfera não foi apagada. Ele acrescentou alguma coisa aqui chamado modificador, que a gente vai ver depois. Ele acertou isso automaticamente. O outro também ele fez um caminho parecido, só que ele eliminou logo esse modificador, tá? Esse objeto daqui que está acontecendo. Então, essa é a ideia das operações booleanas, tá? Eu poderia fazer, vou desfazer isso daqui, pronto. E você tem união, interseção, slice, né? Interseção não importa muito qual é o objeto ativo, no caso da diferença importa, né? A interseção não vai dar muito certo, ó. Não vai importar, ó. Ele pegou e cortou aquele cantinho, tá? Deixou só o lugar comum dos dois objetos. Então, é basicamente isso, né, que a gente consegue fazer com essas ideias. E essa é a ideia dos plugins. Você vai ali, procura um plugin que você precisa e instala. Por que, que o Blender é distribuído com tantos plugins assim nativos? É porque você pode querer usar o Blender só para fazer edição de vídeo. Está trabalhando numa sequência de uma animação, eu quero só edição de vídeo. Então, os plugins de modelagem não me interessam muito. Os plugins de textura não me interessam muito. E assim meu computador pode ficar mais leve. Sendo que é bastante fácil chegar aqui, ó, Preferences, Addon e procurar o que a gente quer aqui. Certo? Ah,
opções para trabalhar com curvas, para trabalhar com uma série de outras coisas. A gente faz visualização de matemática, uns plugins para cotar, né? Esse daqui, na verdade, esse que está aqui, por acaso, ele não veio. Esse aqui é um dos que está instalado de fora. Mas, assim, Extra Object, por exemplo, você tem Curve e Mesh Extra Object. Ele te dá uma quantidade, ele te dá novos objetos. Ó, quando eu estou em Mesh agora, ó, eu tenho uma série de outros objetos, ó. Um single vértice, funções matemáticas, engrenagens, né? Junções e tal, diamantes. Ele te dá uma série de objetos extra que a gente pode fazer aqui. Outro plugin interessante que a gente pode pensar é o Loop Tools. Pensando em modelagem, tá? Loop Tools. Loop Tools aqui, ó. Ele cria no menu de cá, no menu N, uma série de opções interessantes também de edição. Deixa eu ver onde é que ele fica mesmo, Loop Tools. Item, Tools, View, não é? Onde foi que ele foi parado? Deixa eu olhar aquele aqui de novo. Edit Preferences, Sidebar, Edit Tab, Edit Mode Context Menu. Tá. É porque ele funciona aqui só quando a gente está, se não me engano, no Edit Mode. Ó. E ele tem uma série de coisas para fazer loft, né? Transformar uma superfície na outra, relaxamento de malha, criar furos e círculos, criar continuidade entre elementos e tal. Vão ter tutoriais sobre esses plugins também. Vocês podem dar uma olhada. Ok? Tudo tranquilo para instalar um plugin? Tem pra... Tranquilo, os que eu instalei aqui funcionaram. Tudo funcionando, né? Tem para curva Nerves. Nerves, eu não acho o Blender um programa muito bom para Nerves, Kika. Mas tem algumas coisas sim, de plugin para. Quando a gente vai aqui em Edge, ó, Nerves, Nerve Curve, Nerve Surface, Nerve Sphere, Nerve Torus. Se eu for aqui em Extra Object Curves, vamos ver aqui. Nerves nunca desenvolveu muito bem, na minha opinião, pelo que eu vejo aqui. Nerves. Não tem. Tem um Extra Object Curves, vamos ver aqui. Tem esse aqui para curvas, ó, que ele vai adicionar algumas coisas para curva. Curve. Essas coisas aqui, muitas delas funcionam como NURBS também, sabe? Mas é meio. Eu acho mais complicado de mexer aqui, não sei. Dá para mexer também, mas não é tão amistoso. E você geralmente transforma depois em tudo em malha. O fluxo de trabalho dele é esse. Eu posso linkar aqui algumas explicações mais básicas de como trabalhar com NURBS, algumas ideias assim. Você acha nos vídeos deles, posso mostrar para vocês também, tá? Depois deixar aí no material. Bom, vamos falar agora do plugin. Quando você baixa um plugin para o Blender, você primeiro tem que saber onde é que você está baixando ele, tá? O que eu faço é que eu tenho no meu disco uma unidade de dados, né, num lugar que é apropriado para mim, eu tenho uma pasta chamada Blender Extra. E aqui eu tenho algumas coisas que eu guardo para usar em mais de um projeto. E um deles é o addon, né? O addon, uma vez que você instala, ele fica instalado, mas eu guardo todos aqui. Se eu quiser desinstalar, instalar de novo, atualizar alguma versão de um addon e tal, eu venho aqui e sei onde é que eles estão. Mas não é por aqui que eu venho, tá? Você vê que eles são baixados, ó, todos em arquivos zip. Ele é um arquivo zip que tem a configuração desse programa ali dentro. E aqui se eu for em Edit, ó, Preferences, Install,
eu posso navegar até a pasta que eu salvei o meu arquivo zip, tá? Blender Extra, Addons, CAD Transforms é o nome desse meu addon. SL CAD Transforms Beta, é esse daqui que eu estou usando. SL, ele começa com S. Eu seleciono ele aqui nessa pasta, tá? Navego aqui, eu tenho os volumes. Essa interface também é um pouco diferente, tá? Do navegador de arquivos do seu computador padrão. Ele usa uma interface diferente. Às vezes demora um pouquinho para se acostumar com essas particularidades do Blender, mas eu posso criar uma nova pasta por aqui, né? Voltar e adiante, tal, entrar numa pasta, sair, atualizar. E aqui eu selecionei o CAD Transforms para mim. Cliquei aqui, ele copiou todos os arquivos que estavam naquela pasta zip para o caminho certo que ele tem que estar para um addon funcionar no Blender. A gente poderia fazer isso à mão, mas não precisa, né? Não vale a pena. E aqui eu consigo clicar aqui nesse botão, ó. Ele aparece algumas opções. Ele tem algumas coisas aqui curiosas dele, algumas cores e tal. E agora eu tenho um botão a mais aqui, ó, que é o CAD Transforms, tá? O que é que eu consigo fazer? Quando eu clico aqui no CAD Transform, ele ativa esse menu aqui de transformações, que eles vão funcionar agora meio que sobrescrevendo esses comandos, ó. G de Grab, R de Rotate e S de Scale. E aqui eu tenho meus snaps no vértices, eu posso fazer para o ponto pivô, eu posso apertar o Shift aqui e selecionar Edges, sei lá, Edge Center, para os elementos da malha, selecionar algum desses objetos, tá? Eu posso clicar aqui, nesse objeto daqui, apertar Grab nele, e agora eu tenho, ó, que clicar no ponto inicial e no ponto final, como um objeto no CAD mesmo, né? No AutoCAD, ó. Eu posso fazer um grab aqui de novo, ó. Pego esse ponto como origem, pego esse daqui como final. Isso facilita muito o trabalho da gente, tá? Um rotate, ó. Se eu quiser fazer um rotate aqui por essa aresta, eu posso fazer isso movendo o meu ponto central desse objeto para cá, ou botando o meu cursor aqui, ou uma série de coisas. Eu posso clicar aqui em R de rotate, ó. Pego aqui, ó, e aperto aqui, bom, se eu estou aqui, esse aqui vai ser o X, ó, desse meu elemento transitor. Apertei a tecla X, tá? Clico aqui, bom, aqui, rotate, escolho um vértice, ó, e ele já está ali no primeiro ponto, ó. Ele está rotacionando em torno do eixo Z desse meu vértice. Se eu pegar o X, ó, agora eu estou rotacionando aqui. Tá vendo o valor aqui? Eu clico no valor que eu quero, tá? 30 graus. E ele rotacionou muito mais fácil nisso daqui, tá? O S de Scale, ó, pego aqui um ponto, ó, alinho o meu eixo para cá, ó, e ele está preso aqui no meu X, tá? Se eu apertar X de novo e X de novo, ele solta, ó. Ele está escalonando baseado num ponto que eu peguei ali, tá? É aqui no X, ó. Ele está agora aqui no X, ó. No Z, apertei Z, ó. Está escalonando a partir daquela base, ó. Independente do meu ponto central, a partir do Z. Então, esses elementos aqui, e eles ficam ativos até você desmarcar esse elemento aqui, ó. Eu vim aqui para o meu select e aqui eu volto para o normal. Então, esse CAD Sketch, ele tem uma vantagem muito grande, tá? Tem muito grande de usar esse elemento daqui. Algumas delas até a gente vê depois, quando for falar mais profundamente de modificadores. Mas essa é uma das vantagens muito bacana de usar esse modo daqui. É muito parecido, tá, com o que a gente está acostumado com AutoCAD, né? Eu quero mover esse objeto aqui para essa ponta daqui, seleciono ele, aperto o Grab com o CAD Sketch selecionado, pego esse ponto aqui, coloco ele aqui, pronto, acabou com isso daqui, tá?
Pego aqui minha esfera, ó, selecionado, botar o centro da esfera no meio dessa edge aqui, por exemplo. Pego minha esfera, aperto, seleciono aqui, eu estou com o midpoint aqui ativado, eu vou ativar a origem também, tá? Origem e midpoint, com Shift, Grab, pego aqui a origem, deixo o objeto aqui e jogo ele até o midpoint desse outro objeto de cá, tá? E aí facinho a gente faz essas manipulações de rotação, de escala, facilita muito. É bom saber usar o cursor, porque uma hora ele vai ser até mais útil para você, para isso daqui. É bom saber a ideia do ponto de origem, do ponto central, mas dá para fazer muita coisa sem se preocupar com isso, certo? Sem se preocupar com essas coisas usando este plugin daqui. Então, esse aqui é um plugin que você baixa. Antes de instalar, você vai no Install e procura o arquivo zip que você quer instalar. E ele vai desempacotar esse plugin para você. E tem muita coisa bacana na internet que a gente pode falar de plugins baixáveis, tá? Tem uma lista daqui, addons, né? Que ele chama de addon na documentação. KTransform, ArcPack, Blender Kit, você baixa texturas e objetos online. CAD Sketch era uma outra maneira de trabalhar com CAD no Blender, parecido com os CADs paramétricos ligados à engenharia mecânica, tal, como CATIA, como o Pro Engineer, tal, dentro de outra lógica. O Fusion 360, naquela lógica você faz um croquis, né? Depois você vai fazendo update, isso é interessante. BegaPy é um plugin maravilhoso, ele faz escadas helicoidais de graça para você. Esse aqui é para gerar plantas. O Blender Beam faz umas coisas interessantes na frente. Point Cloud Visualizer. Se você está trabalhando com nuvem de pontos, levantamento em nuvem de pontos, você tem aqui um visualizador gratuito para a sua nuvem de pontos. Fez um escaneamento 3D de uma arquitetura e tal. Mesh Align Plus tem umas coisas de malha. O Vectorworks e o Soca são dois plugins de modelagem paramétrica. Os dois são por nós, né? Por caixinhas que você vai conectando. Os Vershock, ele quer dizer, gafanhoto ou grilo em alguma língua aí, russo ou ucraniano, uma língua assim, mais do leste europeu que a gente não conhece, que eu não conheço pelo menos. E ele é bem parecido com o Grasshopper. O Soca, ele parece que ele pega um pouco a lógica de um programa chamado Houdini, que é um programa de efeitos especiais. Enfim, aí tem muita coisa aqui, né? SketchUp Importer, ó. Clica nisso daqui, ó. Muitas vezes você vai chegar numa tela assim, tá? Aqui você vai olhar, esse site aqui se chama GitHub. Muitos projetos de programação são locados aí, muitos projetos open source também são locados aqui. Ele tem 5 releases esse programa. Se ele tem releases, geralmente eu vou por aqui. Clico aqui nesse ponto e faço o download do zip do último, tá? Não é o código fonte, você vai baixar e você vai conseguir importar um arquivo do SketchUp. Às vezes tem informações para instalações, mas às vezes é numa língua que a gente não entende, né? Então, download aqui, ó, ele tem aqui um link para download, clica aqui e tal, e ele vai fazer o download. O importador de SketchUp é muito bom. Testei no semestre passado e ele pegava o arquivo mais novo, transferia. E você, tem gente que gosta de tratar, né? O arquivo ali dentro para ele ficar mais leve. Ele tem algumas opções para a gente tratar ele assim, certo? Então, ali eu acho que algumas coisas valem a pena, algumas coisas a gente vai pegar em outras aulas para fazer, tá? Modelagem de terreno, principalmente. Mas, bom, por enquanto é isso. Se quiserem baixar um outro plugin, que na verdade é desse mesmo autor, tá? É o seguinte, para a gente trabalhar na parte prática, que a gente vai fazer alguma modelagem, vai ser o. Cadê? Sumiu. Vamos voltar aqui de novo. Esse daqui. Vai ser esse daqui, ó. Addons.
embarcados e baixados. Archipelago Community Edition, esse daqui, ó. Também ele é gratuito, tá? Você põe um zero aqui, põe eu quero isso, e você vai ter essa versão. O Archipelago tem uma versão paga que tem algumas funcionalidades a mais, certo? Ok. Bom, acho. Alguma dúvida até aí dessas? Tem muita coisa de conceito e muito pouca coisa prática, né? A gente vai para a prática daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho a gente vai para a parte prática da aula. Mostrar uns conceitos primeiro, depois a gente vai ver essas coisas mais práticas. Tem um negócio esquisito, ó, quando a gente fala de escala. Se eu estou aqui no módulo de objeto, ó, dou um scale, eu não vou fazer pelo CAD Transforms não, tá? Porque ele tem, ó, eu faço uma escala aqui em X, ó. Aliás, antes de fazer essa escala, eu vou aqui no modo de edição, tá? Com o Tab, eu vou chegar aqui nessa árvore aqui, ó, e eu tenho uma opção, ó, nessa daqui de Viewport Overlays, ó, eu tenho a opção de comprimento das arestas, ó. Quando eu ligo esse comprimento das arestas, ele mostra para mim que todas essas arestas estão com 2 metros, tá? Se eu pego uma face aqui e movo, vamos dizer aqui no eixo X, ó, opa, grab X, ó, e movo ela para cá, deixa eu ver, 1 metro, ó, aperto A para selecionar tudo, tá? Vê que essas arestas aqui passaram a ter 3 metros, ó. Ele autorizou isso aqui certinho, tá? A seleciona tudo, Alt A deseleciona. Esses atalhos aqui são importantes por alguns detalhes, tá? Agora, eu vou fazer isso, a mesma coisa sobre isso, a mesma coisa aqui que eu fiz aqui, eu vou fazer no modo de objeto, afinal posso criar escalas aqui também. Então, eu vou fazer um grab, vou fazer, na verdade, vou inserir esse objeto de novo, tá? Add, Mesh, Cube. Vou fazer um Scale em X e vou botar ele aqui. Ele seria 1.5, não é isso? Para ele ficar com 3 mesmo, né? Então, ele está com a mesma medida. E eu vou medir isso daqui por fora para ter certeza, ó. Eu tenho essa ferramenta aqui que vai me permitir medir coisas, certo? O Measure. Ele tem um funcionamento muito particular. Eu vou botar meu incremento aqui para edges, ó. Pego isso daqui, ó. Arrasto daqui para cá, 3. Pego aqui, ó, arrasto daqui para cá, 3. Clicando e arrastando, tá? Então eles estão com 3 metros, ok. Sobrou aqui uns objetos, só chega um cursor em cima, que ele muda um pouquinho. Você aperta para selecionar e aqui, ó, quando o seu cursor muda um pouquinho na hora de manipular esse objeto, tá? Objeto que eu acho que aqui eu consigo mover. Se eu puxar em cima do objeto, ó, ele vira um medidor de ângulo, tá? Em cima da linha, ele vira um medidor de ângulo. Esse objeto. Se eu pego um outro objeto novo aqui, opa, pego daqui para cá, ele cria um objeto novo para mim com 3. Esse é a trena padrão, tá? Depois para você apagar, você espera seu cursor virar, não dá para mostrar, mas ele muda aqui, ó, esse objeto, ó. Clico aqui e aperto Delete, ele apaga. Aqui meu cursor mudou. Clico aqui e aperto Delete, ele apaga. E aqui eu traço outra linha. Então, esses objetos, eles estão os dois com 3 metros, tá? Esse primeiro daqui eu fiz usando no Edit Mode, usando o mesmo comando. E esse daqui eu fiz no Object Mode. O que é que acontece quando eu for olhar as medidas desse objeto por dentro? Ó? Vou entrar no Tab, ó. Isso daqui está com 2 metros só.
É como se eu tivesse distorcido a escala desse objeto daqui. Se a gente for... Fernando, Opa, eu não vi onde que você clicou para aparecer escrito os númerozinhos tá. das medidas. Obrigado, Marcos. É aqui, ó. Eu tenho que estar no modo de objeto, ó. Tenho que estar no modo de edição, perdão. E eu vou aqui em cima, ó, no Viewport Overlays e Add Length. Então, toda vez que você selecionar uma borda, ele te mostra. Ó, eu selecionei aqui uma face. Essa face tem 4 bordas. E ele me mostra a medida de todos esses objetos aqui. É aqui do lado. Mas ele só tem essa opção no modo de edição, ó. Quando eu estou no modo de objeto, eu tenho menos opções aqui, ó, para entender. Então, isso daqui é como se ele tivesse escalonado o meu objeto, ó, mexido na dimensão. Se eu for aqui na parte de objeto, ó, e eu pedir para ver os eixos, ó, botar aqui a transparência, ó, até parece mesmo que ele, sabe, aqui está pouco, né? Porque está 1,5 vezes. Mas meu eixo X está maior que meu eixo Y, ó. Como se ele tivesse realmente escalonado esse objeto. As transformações de rotação e localização não são tão importantes quanto essas de escala. Essas de escala, elas deformam o objeto de uma maneira meio esquisita. E existe como... é isso daqui? Não. Ctrl A. Eu tenho a ideia de você aplicar. Antes de aplicar, vou mostrar aqui o item, ó. Esse objeto por item, ó. Minha escala aqui no X está 1,5, tá? Minha dimensão estão 3, 2 e 2. Ele sabe aqui fora que é. Esse daqui estão 3, 2, 2 também, mas minha escala está 1. Está 1 para tudo, X, Y, Z. E essa daqui está 1,5. Né? Minha ideia é aplicar essa escala aqui. E ao Shift A, ou Ctrl A, ele me abre um menu de aplicar. Localização, rotação e escala. Eu não quero aplicar localização nem rotação. Se eu aplicar localização, o que é que ele vai fazer? Vai pegar o centro do meu objeto e jogar ele para a origem dos eixos. A rotação ele não vai fazer nada, porque esse meu centro não está rotacionado em relação ao eixo, o eixo do mundo, né? Em relação ao sistema de coordenadas do mundo. Mas escala ele vai fazer uma coisa boa por mim, ó. Ctrl O, eu vou aplicar a escala, ó. E agora, esses objetos estão exatamente iguais, tá? Eles estão com as escalas aplicadas. Se eu dou muita escala, aperto uma escala aqui, sei lá, em X nesse objeto daqui, ó, eu vou conseguir alterar minha dimensão. Ou melhor, se eu pego esse meu objeto e pego minha dimensão X e ponho ela para 10, ó, ele fez alguma coisa com minha escala em X, certo? Operando por aqui diretamente. E aqui é bom aplicar essa transformação de escala, porque ela dá uns erros em algum lugar. Minha dimensão continua, só que ele não é um objeto escalonado, é como se ele tivesse jogado para dentro, jogado para o Edit Mode, essa minha transformação, certo? Agora, se eu estou com o CAD Transforms ligado, basicamente ele tem uma opção, vou voltar lá para o plugin do CAD Transforms, ó. CAD Transforms, ó, ele tem Sanity Check, Apply Scale. Significa que se eu faço a minha escala aqui dentro desse objeto, ó, pegar aqui um ponto desse daqui, é esse aqui que eu quero, S, ó, pego daqui para cá e aqui para uma escala de 10, ó, ele aplica a escala automaticamente, tá? No meu objeto. Eu não preciso ir com Ctrl A e aplicar a escala para isso aqui funcionar. Ele aplica automaticamente a escala porque ele está com o negócio que eles chamam de Sanity Check ali ligado, tá? Mas assim, tem duas maneiras da gente enxergar medidas de um objeto. Uma é aqui nesse modo, no modo de edição, se a gente ativar essa opção daqui, de Add Length, e a outra é com essa escala. Né? Você clica aqui, arrasta até outro ponto
e ele tem esse objeto daqui. Para apagar, ó, você vai até a borda, clica uma vez, quando o seu cursor muda, tá? E aqui eu posso também arrastar, ó, medir para outro lugar com isso daqui, ó. Você vai, quando eu chegar com o cursor na borda, eu clico uma vez e aperto Delete, ele vai apagar essa dimensão para mim, certo? Isso aqui vai funcionar dentro e fora do, do modo de edição. No modo de objeto, no modo de edição, ele vai estar sempre aqui, ó. Você só vê esses objetos cotados, ó, quando você está com essa cota ligada, né? Você tem que ligá-la de novo para ver o objeto cotado, se ele está certinho. É uma das maneiras de a gente ver se essas coisas estão funcionando certinhas, certo? Ok? Bom, essa parte é bastante teórica, tá? Opa, também quero falar aí. Fui eu de novo. Eu comi bola no Ctrl, qual letra que era para aplicar uma escala que você deu. É E aí Ctrl A apareceu a de opção aplicar. Apply e aí aparece esse menu. Eu aplico geralmente só a escala, tá? No objeto. Que é isso daqui. Isso aí a gente vai usar um pouquinho, a não ser que use o Card Transforms, mas sempre é bom dar uma checada, ó, se a escala está 1 a 1, principalmente antes da gente aplicar um modificador, tá? Hoje eu acho que a gente não trabalha tanto com modificadores, mas assim, vamos ver um outro plugin que aqui vai ser muito importante para o trabalho de modelagem arquitetônica. Edit, Preferences e Add-ons. Aqui eu vou botar Import. Import, Export. Bom, eu vou botar aqui de novo DXF. Ele tem dois import e export de DXF. Esse daqui que tem esse símbolo aqui, ele é experimental. Eu não vou usar ele, tá? Esse aqui ainda está sendo testado e tal. Eu vou usar esse aqui de baixo. Eu digitei DXF, que é o formato de arquivo. Eu vou perguntar se todo mundo sabe com DXF, tá? Aqui rapidinho. Mas isso aqui a gente vai colocar ele para funcionar e vamos ver como é que a gente modela uma planta de arquitetura, certo? Vou apagar tudo, vou apagar minhas anotações também. Vou jogar meu cursor para o centro, está tudo livre aqui dentro. Então, o que é que acontece? Quando eu habilito aquele import DXF, aparece uma opção aqui AutoCAD DXF, ó, na parte de importar e de exportar. Arquivo de exportar não? Não. Só de importar, tá? Então eu consigo importar um AutoCAD DXF. Aqui uma planta de AutoCAD para cá para dentro do meu arquivo, tá? E isso vai agilizar muito o nosso trabalho. Todo mundo sabe o que é um arquivo DXF? Já ouviu falar desse formato de arquivo DXF? Isso é importante. Como o pessoal de arquitetura já viu, né? Tudo isso, eu acho que mesmo quem está no primeiro semestre, aí. Em design se usa, Beatriz? Beatriz, né? Que é do curso de design. Não sei se eu atrapalhei. Pronto. O DXF é um dos arquivos do AutoCAD, tá? O arquivo padrão do AutoCAD é um arquivo que chama DWG, tá? Esse é o arquivo padrão do AutoCAD. É com ele que você trabalha e tal. E ele tem um outro arquivo que chama DXF. Você pode salvar como DXF, e na verdade, por ser um formato que foi feito para interoperabilidade para outros programas, por um motivo interno na estrutura do DXF, é mais fácil você fazer um leitor para DXF do que para DWG. Você lê esse arquivo. E não só o AutoCAD, como uma série de programas exportam DXF, porque
Ele é um formato de interoperabilidade, de troca de arquivo entre programas muito antigo, feito por um programa que durante muitos anos foi indubitavelmente o líder da indústria de CAD, de engenharia, de arquitetura, de design. Ele era design de produto, ele era o mais importante. Então, muitos programas conseguem ler e escrever em DXF. No AutoCAD, você dando um save as, você consegue salvar todo e qualquer trabalho seu como DXF. Isso aqui vai ser importante para alguns fluxos de trabalho. Você pegar objetos em DXF e modelar a partir deles, né? Se você está, assim como Marina, que trabalha no, no ArchiCAD, o melhor seria usar o Blender Beam, importar logo, exportar um IFC de qualidade do ArchiCAD e importar ele aqui para trabalhar com a visualização já em 3D, sem precisar com essa parte de modelagem e tal. Mas como aqui é um curso de modelagem, a gente tem que ver essa etapa. E aqui, ó, no site, essa é a atividade prática, tá? E é uma das atividades que eu quero que vocês me entreguem, é modelar essa planta, colocar, enfim, modelagem básica das paredes e tal, e colocar as informações dela, né? A parte de, enfim, portas, janelas, qualquer coisa assim, tá? Não precisa nem tratar de cobertura, é um curso introdutório e é basicamente importando XF. É basicamente esse exercício assim que Gabi fez, que Gabi mostrou aqui pra gente, tá? Bom, o Gabriel já mandou o vídeo do exercício, né? Tá aqui, da versão dela. Esse vídeo foi baseado nessa moda de modelagem aqui. Aqui eu tenho outras maneiras de modelar. Ele aqui coloca, esse aqui é um vídeo em português, e ele tem uma outra técnica de modelar. Ele está falando de DWG, mas ele abre o DWG no AutoCAD, exporta como DXF, e no final o que nós vamos importar é um arquivo DXF, tá? Bernardo falou que nunca trabalhou com AutoCAD, não foi? Já ouviu falar? Professor, eu nunca trabalhei com AutoCAD, mas conheço o formato, sim. Tá certo. Pronto, todo mundo mais comércio, né? Tá, todo mundo aí tranquilo. Então vamos lá. Bom, o que a gente vai fazer é o seguinte: pegar qualquer planta de vocês, inclusive essa daqui que eu estou deixando, ó, nessa parte aqui, arquivo DXF, exemplo, plan exemplo, bate esse negócio daqui, tá? Salva em algum lugar. Vamos ver se vai dar certo aqui. De preferência, crie uma pasta para vocês, tá? Sempre é legal criar uma pasta. Vou botar aqui Blender. Escrito certo de preferência. Aqui. Modelagem. Tá? E vou salvar esse meu arquivo aqui dentro. Pronto. E aqui eu vou importar ele AutoCAD DXF. Vou para o meu desktop. Blender modelagem. Merge Objects. Os textos às vezes dão uns problemas, tá? Às vezes eu prefiro desmarcar essa opção de importar textos, tá? Essa parte de referenciamento eu não vou entrar nesse detalhe. Nilsim não, Ceta Geometry Sim também não. Eu vou manter o ponto base e vou importar com os textos também. Não lembro se tem muito texto, mas às vezes os textos ficam um pouco grandes, fora de escala. Ok. Tá aqui. Ok. Ele fez um negócio aqui para mim que ele criou algumas linhas aqui que eu não estaria talvez muito interessados nelas, né? Eu estava interessado aqui numa outra importação dessas linhas. Mas aqui eu tenho uma planta de AutoCAD, tá? As cotas estão até ok. Desse daqui, os textos estão até ok. Ele está sem cotas. Os blocos anotativos ele meio que duplicou, triplicou as escalas que eles tinham, tá? Mas está mais ou menos ok. Eu vou desfazer aqui essa opção e vou fazer essa importação de novo. File, Import, AutoCAD DXF, Plan,
Eu acho que ah, eu vou tirar essa aplicação aqui, né? Importar, tirar essa Parent Blocks to Bounding Box, eu acho que é isso. Que está dando algumas linhas a mais ali, que são interessantes, mas eu não quero agora. Não, né? Não era isso, não. Bom, eu não sei porque que tem essas linhas. Se isso aqui é alguma coisa do meu arquivo. Se é alguma, o que é que está acontecendo aqui exatamente? Ele está pegando pontos centrais, né? Ele está pegando os pontos de inserção desses blocos, tá? Provavelmente é isso daqui. Vou desfazer isso daqui, vou apagar. Vou desfazer essa importação e vou importar de novo. Edit, não é isso daqui. Importar os blocos como instâncias de grupo. Vou trocar isso daqui. Acho que aqui ele vai. Pronto. A planta veio mais simplesinha aqui, tá? Os textos não vieram, mas vem mais simples. Aquelas opções ali são bem interessantes, mas eu não quero mais, não quero mexer em tanta coisa disso daqui agora. Pronto, quem levantou a mão? Professor, uma pergunta, como é que o senhor fez? Só fez para importar e deixou o texto, esse tipo de coisa? Tá. Ó, vamos fazer aqui de novo. Primeira coisa, vai ali no site e baixa esse arquivo aqui, certo? Coloca numa pasta que te interesse. Segunda coisa, as opções que eu usei aqui. Foi só objetos. Eu fui em File, Import, AutoCAD DXF, selecionei o arquivo e mudei só isso daqui, ó. Import Block Says Group Instance, em vez de Linked Objects, tá? Merge by Layer, Tranquilo. ok. O resto está tudo certo, inclusive os textos. Vou deixar tudo aí do jeito que tá? E aí eu vou dar um OK e aparecer uma planta baixa aqui para mim. Se eu for para a vista superior, eu consigo ver minha planta baixa. A linha está bastante escura, né? Essa planta baixa aqui. Mas vamos lá. Eu tenho, ó, uma quantidade enorme de objetos importados aqui, ó. Na verdade, cada layer do meu arquivo, ele importou com um objeto diferente. E objetos do tipo curva, né? Uma curva e não um objeto do tipo mesh, que a gente está acostumado a trabalhar. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu importo o DXF é ter uma pasta para separar os DXFs que eu estou trabalhando. Trabalhar um pouco com a organização da minha cena, que isso aqui acaba sendo importante também. Então, eu vou aqui, dentro dessa minha coleção, tá? Eu posso criar uma outra coleção, ó. Uma nova coleção. E aqui dentro eu posso denominar ela como DXF. Eu vou ter todos os DXFs que eu importei daqui. Aqui eu seleciono todo mundo, ó, jogo cá para dentro. E se eu quisesse, ó, e aqui eu consigo minimizar e maximizar essa minha caixa. Essas coleções são como layers, tá? E a gente organiza os objetos aqui dentro. E eu posso querer organizar ainda mais. Eu posso ter uma planta de corte que eu quero botar, eu posso ter uma planta do terreno, eu posso ter uma planta do segundo pavimento. Nesse caso aqui é só esse exercício mesmo que a gente vai fazer, tá? Dessa planta perspectivada. Mas eu vou querer separar, ó. Vou criar um outro arquivo aqui e vou botar ele PB de planta baixa, térreo, vou botar assim sem acento mesmo, tá? E aí posso selecionar todo mundo, ó. Eu posso selecionar mais de um com o Shift, mais de um com o Ctrl, perdão. Se eu seguro o Ctrl, eu seleciono mais de um. Agora, se eu clico no primeiro, aperto o Shift e clico no último, eu seleciono todos esses meus objetos, tanto aqui no Outliner quanto na tela real. E arrasto o pessoal para dentro do meu modelador, da estrutura de arquivos que eu estou trabalhando. Isso aqui facilita. Ó. Se eu clico no olhinho, ó, eu escondo isso daqui, fico com meus objetos 3D, tá? Se eu clicar no olhinho do DXF, eu escondo todas as plantas que eu tenho, o corte, a fachada, todos os pavimentos, as plantas baixas,
eu escondo tudo de uma vez. E ele trabalha, isso, o AutoCAD não trabalha com isso, com a ideia de layer dentro de layer, ó, de layers em cascata, né? Como se fosse uma pasta dentro da outra, né? Ele trabalha com essa ideia, o Rhinoceros trabalha com essa ideia, o Blender trabalha com essa ideia, o 3ds trabalha com essa ideia também. O pessoal que é bom em 3ds aqui, Kika e mesma coisa, né? Layer dentro de layer, né? Então tem alguns programas que trabalham com essa ideia, o AutoCAD não trabalha com essa ideia, né? Então aqui a gente tem isso daqui é só organização do desenho. E aí tem milhares de maneiras de se trabalhar esse objeto aqui em 3D. Tem uma dica para melhorar a visualização, ó. Eu acho bem ruim visualizar isso daqui nesse elemento aqui em preto. Com essas linhas aqui em preto, né? Essas curvas aqui em preto. A gente teria duas opções aqui, basicamente. Estão muito escuras. A gente pode trocar o fundo, né? Ir para um fundo mais claro para trabalhar. A gente pode mudar a cor disso daqui no ajuste de interface, tá? Aqui eu não vou fazer nada disso, tá? Aqui eu posso, sei lá, vir para um preset do Maya, será que melhora? Melhora. O preset aqui melhora. Esse degradê não me agrada muito, tá? Mas não vou por aqui não, tá? Não vou editar isso aqui não. Isso aqui a gente conversou sobre isso, né? White, né? Uma coisa assim. Isso aqui talvez ajude, tá? É um caminho para a gente seguir, tá? Modelar com uma outra configuração de interface. Eu vou manter a interface padrão, ah, por nenhum grande motivo, mas porque se vocês forem pesquisar, você vai encontrar mais gente usando essa interface. Mas é uma questão de quanto vocês treinam, quanto vocês se acostumam com a interface para não precisar nem da cor para enxergar onde você está. Eu vou aqui nesse botão, ó, do lado das visualizações. Eu vou aqui nesse botão, do mesmo jeito que eu botei Object aqui, ó, era Material, era Object. Embaixo de Object tem um negócio que chama Random. E Random, o que ele vai fazer é o seguinte: nada, né? Inclusive, ele não vai fazer nada no Random. Só vai funcionar Random se eu tiver como. Se eu transformar tudo isso em Mesh, deixa eu ver isso aqui. Vou fazer um teste aqui. Depois eu volto para falar, tá? Vamos ver aqui. O Random não está funcionando. Não faço ideia de que o Random não está funcionando. Deveria, talvez funcione só com elementos 3D. Tá? Desfazer isso daqui. Mas, bom, costumava funcionar. Fernando, é porque o Randall ele vai trocar para cores aleatórias, mas acho que é só o 3D, né? Só o volume É mesmo. só o volume, é? Eu Eu acho achava que que ele sim. funcionava com 2D também. Eu já tinha visto. O Random ele dá cores aleatórias para os objetos que estão lado a lado, né? Um está colado um no outro, ele vai para cores aleatórias. Mas enfim, Qualquer objeto que seja isolado, ele bota uma cor aleatória. que seja isolado, mas ele vai ser diferente dos que estão imediatamente, né? Colados nele, assim. Sim, depois tem uma hora que ele tem acho que umas 3 ou 4 cores, 5, e aí depois ele começa A a repetir. repetir. Tentar deixar o mais distante possível. Mas bom, obrigado, Gabi, mais uma vez pela força. Bom, o que é que a gente pode fazer aqui para desenhar essa ponta, tá? Comumente, num programa 3D, a gente iria, bom, criar uma face daqui. Eu acho que essa é a coisa mais comum. Criar uma face em todas as paredes e fazer uma extrusão dessa face. Isso iria funcionar e vai funcionar aqui. E vai dar tudo certo aqui também. Não tem nenhum problema com isso daqui, tá? De fazer esse elemento. E a gente pode ver um pouquinho de como é que a gente faria isso. E você pode me entregar isso daqui por qualquer método, tá? Vocês chegam aí, modelam isso daqui, põem as aberturas e tal. Por qualquer método vocês me entregam. Uma das maneiras de fazer isso daqui é através
fazendo essas faces. Bom, tem diversas maneiras de fazer, inclusive convertendo esses objetos diretamente para linhas do tipo malha. Ó. Uma coisa que a gente tem que ver é o seguinte, ó. Eu seleciono essas paredes e aperto o Tab, ó. Eu tenho uma coisa diferente aqui do que eu estou acostumado, ó. Que esse objeto ele não é do tipo mesh, ele é do tipo curva, tá? Ele tem alguma lógica diferente, ó. Ele realmente ele é um arco aqui. Ele é toda essa outra lógica de trabalho. Agora, para eu trabalhar ele como malha, mesmo como objeto malha, eu tenho que tratar isso daqui de alguma forma. Ou eu transformo ele por malha, que seria também uma maneira bem prática de se trabalhar. Seleciono minhas paredes todas, mas eu acho um pouco suja, tá, de se trabalhar. Eu selecionando aqui todos os meus objetos, ó, de parede, que eu quero dar extrusão, eu poderia vir aqui em Object, Convert, e converter uma curva para uma malha. Ó. Aqui malha, eu transformo malhas em curvas e curvas em malha. Tá? Cada um na sua lógica. Assim. Pode haver alguma perda aí e tal, quando você faz esse tipo de operação. Eu posso converter ele para uma malha, para uma mesh. Eu acho também esse botão de conversão, ó, se eu clicar no objeto e apertar o botão direito do mouse, eu vou chegar também no Convert To aqui, ó, to Curve, que é a mesma coisa, tá? Ou vai em Object Convert aqui, de curva para malha, ou eu clico aqui no objeto e vou aqui no Convert, que vai aparecer aqui, e vou converter ele para uma malha. É um dos caminhos de trabalhar, tá? O que a gente vai observar, ó, é que esse ícone daqui mudou, ó. Ele estava assim como curva e agora é um ícone de malha, certo? Bom, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso entrar no meu modo de edição, selecionar todo mundo que está aqui, ó, dessa malha, apertar o Add Extrude, ir aqui para o Extrude, tá? E por que estamos assim? Que Extrude é esse? Extrude Region. Ele está dando um problema aqui, porque eu estou no meu modo de seleção de faces, tá? Eu teria que selecionar as linhas, ou até, às vezes, até os vértices para isso aqui dar certo. Porque eu não tenho nenhuma face, ele está tentando pegar a face, ele pegou todo mundo, tá? Aqui, mas não tem nenhuma face. Se eu botar aqui como Edge, ele já faz o extrude para mim. Se eu aperto o Z, ó, eu tenho altura. Se eu digito aqui uma altura, sei lá, 3 metros, ó, eu fiz um extrude desses objetos todos aqui. E, de fato, eu estou aqui com a transparência ativada, que era para facilitar isso daqui. E isso daqui tudo é um objeto só de paredes, né? Eu teria que completar as esquadrias e tal, mas, embora pareça muito prático, não é a maneira mais comum de você trabalhar. Eu teria que tampar, né? As faces de cima ou de baixo. Não é a maneira mais comum de você trabalhar no Blender. Eu vou desfazer esse espaço que eu fiz aqui. Inclusive a conversão de mesh para curve, manter ele aqui em curvas, tá? E fazer esse elemento de uma outra maneira. Inclusive aqui eu estou mexendo dentro do meu DXF, tá? Eu vou criar uma nova coleção aqui fora. Eu vou deixar ela dentro de Collection mesmo. Eu vou chamar ela de 3D. E aqui dentro de 3D, só por questão de organização, eu vou criar uma nova coleção, tá? Vocês organizam como vocês quiserem, ok? Vocês vão me entregar, não tem problema nenhum isso daqui. Vou fazer as paredes, vou botar um objeto aqui para fazer as paredes. E geralmente você começa com um plano para fazer isso daqui. Então, a maneira número 1 é você pegar um objeto. Bom, vou botar um plano e eu resolvi colocar ele aqui, ok? Chego aqui, seleciono o meu objeto, ó. Eu tenho um elemento aqui que está, um vértice que está ativo aqui para mim, tá? Eu posso chamar meu cursor para esse vértice, ó. Coloco ele aqui. E aí eu já vou adicionar
Vou sair desse modo aqui, vou adicionar um plano, e ele já vai estar aqui no meu cursor, né? Onde eu preciso dele exatamente, tá? Bom, vou mover esse ponto daqui para cá, tá? Então, eu vou usar o CAD Tools, vou ver aqui se ele vai dar certo para mim. Pegar desse ponto até... Não parece que está dando muito certo para mim, né? Esse esquema daqui, porque ele não entende essa curva, esse objeto curva, tá? Para isso aqui acontecer, de fato, eu teria que converter, para trabalhar mais rápido, eu teria que converter minhas paredes para malha, ok? Senão vou ter aqui alguns problemas. Eu tenho como lidar com isso? Tenho, fora do CAD Transforms. Se eu estou aqui dou um grab, ó, ele está ancorando em algum lugar aqui para mim, tá? Isso aqui seria suficiente para a gente começar a trabalhar, ter esse ponto aqui com precisão, certo? Bom, o outro jeito, trabalhando com, ou simplesmente aqui, ó, usando o grab aqui fora, ó, chego aqui bem perto, chamo o grab de novo, ó, e coloco aqui esse elemento para cá. É a maneira, assim, talvez fosse mais prático converter a parede para malha, mas eu quero seguir um pouquinho com esses objetos aqui diferentes, tá? Bom, agora que eu estou aqui, venho no meu CAD Transforms e vou dar um Scale, ó. Scale, a partir desse ponto, daqui, não deu muito certo, né? Esse Scale. Tá, vamos ver aqui como é que eu faço esse Scale, a partir desse ponto, vindo de cá, ó, até esse ponto daqui, ó. Ok. Aqui eu acho que eu estou com minha medida certinha dessa parede, tá? Entra no modo de edição da parede. E aí começa a mexer com as arestas, tá? Dou um grab nessa aresta, ó. Joga ela para cá. Ela está num canto certinho. E a partir daqui você desenha todas as paredes da edificação com o comando, com a seleção de aresta. Seleciono minha aresta. Vou até onde eu quero levar minha aresta, até outra quina. Aperto o botão E, ó, que vai fazer um extrude. E venho, na verdade, até aqui, ó. Até esse ponto. Por quê? Porque eu quero fazer uma quina na minha aresta, tá? Então, daqui de novo, eu aperto E de novo, ó, chego aqui. Agora, essa minha quina é só esse pontinho aqui, tá? Ela não segue direto até o outro lado. E assim eu vou, ó, seleciono minha aresta. Quero deixar uma aresta aqui para vir com minha parede para cá. Vou aqui, aqui, até aqui. Aqui eu vou extrude, ó, até aqui. Como ele pega o ponto, o snap dele pega o ponto mais próximo, eu não preciso me preocupar em qual é a direção, em que direção esse snap está funcionando, certo? Simplesmente apertando a tecla de extrude. Tá? E aqui eu venho, sei lá, aqui eu passaria direto, tá? Eu viria até aqui, ó, até aqui, depois é. Aqui eu teria que usar algum recurso. Isso daqui está no meu eixo Y. Eu aperto Y, ó, e clico aqui. E a partir daqui eu tenho duas arestas, ó, uma para cá e outra para cá, para continuar com essas paredes, tá? Misturou aqui um pouco interna com externa. E às vezes para visualização de arquitetônica você tem como evitar isso daqui. Bom, quando chega no final, vai para o modo de seleção de faces, aperta O aqui dentro e coloca o tamanho que cabe no seu extrude, ok? Essa é uma das formas de trabalhar. Ele é um sólido, todo certinho, com a espessura certa, bom de trabalhar, leve, bom para 3D, material bem leve para se trabalhar, para você renderizar, para fazer passeio virtual.
vai ficar levinho, vai funcionar bacana. Essa é uma das maneiras de se resolver, tá? Teria que fazer as aberturas depois, geralmente é assim que se trabalha, mas eu ainda acho uma maneira bastante trabalhosa de, de, de fazer esse trabalho que a gente tem aqui na mão agora. Tá? Tem uma outra maneira que é um pouco mais prática, mais legal, e é a que está no vídeo que Gabi mostrou. Esse está no vídeo do Blender para arquitetura, tá? Essa estratégia de trabalho, se não me engano, é que ele usa lá. Ok? Boolean Group, vamos falar do Boolean Group depois. Aqui também a gente consegue fazer um Boolean Group. Tranquilo, pessoal? Deu para entender qual é a lógica de trabalho? Tem alguma dúvida em algum dos passos que eu mostrei aqui? Tem um vídeo lá que mostra mais ou menos como é que isso funciona. E tem algumas coisas que são particularidade dos Blender. Mas você tem alguma pergunta sobre essa parte? Tranquilo? Pronto. Tranquilo, Bernardo? Diga aí você. Tranquilo, professor. Tranquilo? Pronto. Beatriz, tudo tranquilo aí, Beatriz? Tranquilo, né? Pronto. Fernando, Opa, diga, Marcos. aqui eu consegui até dar o extrude em tudo, converti para malha, extrudei as paredes, Sim. já deu um resultado até bom, só que como algumas linhas, elas não... Tinha algumas paredes, algumas pontinhas de parede não estavam no mesmo layer, eu acho. Então elas ficou, na hora que eu dei o extrude, algumas paredes ficaram sem ponta. Porque aí eu consegui pegar o loop do lado de cima e mandar fechar as paredes em cima, mas algumas ficaram com o lado aberto. Ah, tá. Aí eu Pode tava, ser. é, tava Sim. querendo saber como é que eu faço uma linhazinha, sabe, para completar ali, para Ah, talvez tem um com negócio faltando grid, na parede. um pedacinho faltando da parede. Você convertou como malha, né? Você não está Pô, mais como objeto, tá? Se uhum. você quer ligar dois pontos como uma malha, vou apagar isso Vamos daqui. supor assim, deleta isso, deleta um pedacinho aí. É porque aquele é bom, ele está como uma. Ele está como cai aqui para o Edit Mode. Perdeu uma face dessa daqui, né? Uhum. X Delete Face, né? Eu estou com isso aqui aberto, né? Você está dando para ver? Eu vou tirar até essa visualização aleatória, que essa cor ficou meio complicado. É isso daqui, né? Vou botar para matéria. Acho que... É isso aqui, né? Esse objeto aqui está aberto, é isso? E eu quero Isso. fechar daqui para cá. Bom, a maneira mais fácil de fechar um objeto desse daqui é você selecionar linhas, tá? Nesse caso aqui específico, eu seleciono duas linhas, tá? Vou mover aqui para cá para ficar mais fácil. Eu quero fazer uma face, ó, fechando dessa linha até essa de cá, tá? Eu aperto a letra F e ele cria uma face para mim. Se entre dois pontos, o F ele faz um fios, ele cria uma face juntando aquelas duas arestas ou aqueles dois pontos que você tem selecionado. E ele já fecha certinho. É isso, Uhum. Marcos? Não, Resolve era aí? isso mesmo. Eu achei que o F tinha que ter todas as bordas, mas então ele é mais esperto. Não, ele é mais esperto. Porque qual é a lógica da malha? A malha são, a malha são, ela é formada, você tem pontos, certo? Vértice V1, V2, aqui eu vou ter V3 e V4. Foi isso que eu selecionei. São vértices, né? Pontos. Então, se eu selecionei minha linha daqui para cá e daqui para cá, vou mudar aqui de cor, vamos para o blue. Eu tenho essa aresta daqui e essa aresta de cá. Então, eu estou criando uma malha juntando esses elementos. Assim, ele vai ter que juntar o vértice 1 com o vértice 2, o vértice 3 e o vértice 4. Então, essa linha daqui de cima, ó, que ligava o vértice 1 e o vértice 2, ela também não existe. Você disse que tem uma linha lá que liga esses dois vértices. Mas ela é meio que uma abstração. Quando eu crio uma face entre dois vértices,
Essa face obrigatoriamente tem que estar entre essas linhas que estão em amarelo. É da natureza da malha, como o programa computa essa malha, né? É um grupo de pontos e alguns deles têm linhas entre eles, outros não. Alguns deles têm faces entre conjuntos de três ou mais linhas, outros não. Nesse caso aqui, ele não tem opção, ele tem que criar essa face já toda grudadinha para mim. E ela funciona. Ponto não. Quando tem mais de um ponto, né? Quando não está claro qual é o ponto, ele cria outros pontos até, né? Cria coisas que são bem esquisitas assim. Bom, a maneira como eu gosto de trabalhar aqui. E aí, Marcos, tudo certo aí? Não, tudo Tranquilo. certo. É que tá com delay. Eu só comentei, bacana, massa, deu para entender. Eu vou fazer outra coisa aqui que eu vou também criar um plano. Mas eu vou fazer de um jeito que eu acho que é muito mais prático de se trabalhar. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro criar meu plano, tá? Igual tá fazendo o outro. Vou aqui em Add, Mesh, Plane, tá? Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir para uma vista assim frontal. Depois que eu criei o plano e apareceram essas opções aqui para mim. Pode ser a vista X ou pode ser a vista Y. Não vai fazer muita diferença. Supondo que o meu pé direito é de 3 metros, a primeira coisa aqui para fazer ó, em vez de Word, né, orientar o meu plano para o mundo, eu vou orientar para a vista, tá? Pedir para ele orientar para essa vista. Que ele já vai ficar em pé. Eu não vou precisar mexer para ele ficar em pé e tal. Ele mover de situação, tá? E aqui eu vou botar 3 metros logo, que ele já fica da altura que eu quero usar para fazer minhas paredes, certo? Essa eu acho a melhor maneira de trabalhar. E aí eu volto para minha visualização e eu tenho que fazer algumas coisas. Uma delas é mover um vértice para ele encaixar aqui no início, tá? E para isso eu não vou usar o CAD Transforms, a não ser que eu pegue isso daqui e transforme ele todo em malha. Pode ser, não vai fazer muita diferença, tá? Transformar essa planta em malha. Eu estou insistindo aqui um pouco para a gente treinar também a forma de trabalhar do Blender. Pego isso daqui, ó, grab, ó. Ok, tá bom para mim, tá? Isso aqui tá suficiente. E a partir disso daqui eu vou editar a minha parede, tá? Isso daqui é o começo e depois eu vou editar a minha parede toda. Como é que eu vou editar? Entro no modo de edição da parede para selecionar a aresta. Pego essa primeira aresta, ó, e vou mover ela para cá. Vou apertar Grab, ó. Com a área selecionada, ela já vai bater aqui para mim, tá? E aí eu vou aproximar o meu zoom para o próximo ponto. Essa aresta última está selecionada, tá? Ela é objeto ativo. Vou aqui para o último ponto, aperto Extrude, é a mesma coisa, e vou fazendo assim. Vou fazendo por essa face. Pego essa face e faço ela toda externa. Pronto. Esse último aqui eu fiz errado. Esse último ponto aqui, eu não deveria fazer isso daqui que eu fiz, ok? O que é que eu tenho que fazer nesse último ponto? Eu tenho que fazer o fuse que eu mostrei para Marcos. Mas o que é que acontece aqui? Se eu fizer do mesmo jeito, ó, jogar aqui para cá, o que é que vai acontecer com esse meu objeto, tá? Vou fazer um negócio aqui para a gente ajudar a entender o que é que está acontecendo. Aqui nesse mesmo lugar ó, de overlays, eu vou ligar um negócio chamado Statistics, tá? Então, eu tenho um objeto de 15 selecionado aqui dentro. Eu tenho dois vértices selecionados de 25. Ele tem no total, ó, 25 vértices esse objeto daqui. Vamos contar aqui quantos vértices são esses, tá? 25 já está estranho, né? Tem uma coisa estranha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tenho 8, eu teria que ter 8 e 8, 16. Tem alguma coisa perdida aqui
com mais vértices aqui dentro. Isso aqui às vezes é até bom para a gente reforçar. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, ó. Se eu desseleciono tudo, Ctrl A, e vou aqui e seleciono uma aresta, ó, e dou um grab nela, ó, esse objeto ele não está fechado, certo? Embora ele esteja aqui parecendo que está fechado, ele não está. Quando eu mover isso daqui, eu vou ter dois vértices aqui em cima e dois vértices aqui embaixo. E eu teria que fechar esse objeto. A melhor maneira é já construir ele fechado, tá? Se ele está assim, eu tenho como fechar nele. Eu dou aperto A, seleciono todo mundo e aperto a tecla M, tá? E eu vou dar um colapse nesse objeto. Eu vou juntar mais de um ponto em um pela distância, ó. E agora aqui eu estou com 16 e 16, ó. 16 vértices e 16. Ele já juntou, ele pegou qualquer distância menor, qualquer dois vértices que tivesse uma distância menor desse valor e juntou. E agora eu não consigo, isso aqui é um objeto só, ó. Se eu seleciono esse vértice, ele é um vértice só, certo? Isso é uma das maneiras de fazer isso daqui. A melhor é a gente fazer um fuse, tá? Chegar na hora de fechar, seleciona essa aresta daqui e essa de cá e aperta F, que ele faz um fuse e isso daqui já é tudo uma coisa só. É uma coisa única nesse objeto. Ok? Essa é a maneira que eu aconselho vocês a fazerem, tá? Esses objetos. A parede não tem espessura, mas esse é o menor dos nossos problemas. Tá? Isso aqui é muito fácil de resolver. É muito fácil mesmo. Ok? Criando outro objeto, tá? Shift T. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu seleciono uma aresta qualquer, tá? Do meu objeto. Eu quero criar uma outra parede. Eu quero criar essa parede de cá. E eu posso fazer o seguinte, ó. Essa parede eu vou colocar ela espessura toda de uma vez. Eu posso apertar Shift D, ó, e colocar uma aresta aqui. E fazer a mesma coisa com essa aresta, tá? Dá um extrude nela, chego aqui perto do final, ó. Aperto um extrude e jogo ela para cá. Certo? Tem que fazer isso aqui para essa aresta. É uma maneira muito tranquila de trabalhar. Você vai copiando, tá? Pega uma aresta daqui, copia com Shift D, Shift D, que é um atalho para copiar, e você já vai, ó, direto no lugar que você quer. Não importa qual lado, tá? Por enquanto. Ficou ruim essa visualização aí, depois que eu mexi. Estúdio. Matcap, talvez isso aqui. Isso vai ficar melhor aqui para ver, ó. Extrude, ó. Matcap também não ficou bom. Ficou mais separado. Eu tô lançando essas paredes, tá? Aí tem duas questões. Aí. Que horas eu coloco as portas? É uma das questões. E que horas eu coloco espessura nessas paredes? Mas o modo de trabalho é esse. Copiar, eu estou usando Shift D para copiar, tá? Para duplicar o objeto. Aqui dentro é isso mais ou menos que a gente vai fazer, tá? E a gente tem algumas maneiras de tratar, de dar espessura para esse objeto. A melhor delas é com modificadores, tá? Mas assim, uma prévia que eu posso dar para vocês é usando as técnicas de extrude aqui do Blender mesmo, tá? Eu estou com esse objeto aqui, tá? Talvez até fosse bom eu separar esses outros objetos, fazer uma coisa assim, mas de uma maneira rápida, ó, que isso aqui pode ser que eu fique com esses objetos aqui na direção errada. Mas geralmente eu separaria. Eu vou aqui para selecionar objetos, tá? Aperto A. Selecionei todas as minhas faces. Vou aqui nas minhas opções de extrude, ó. Eu tenho extrude along normals, ó. E eu consigo, ó, puxo isso daqui para cá, de qualquer jeito, para ter o meu controle, ó. Aqui eu posso botar ponto 15, que é uma espessura de parede, tá? E eu tenho que ter mais um cuidado, ó, que é o seguinte, ó. Minhas paredes estão aqui, no caso, com 13.7.
que é que acontece? A princípio, ele deu o offset de ponto 15 aqui, ó, nessa diagonal de vértice para vértice. Se eu marcar a opção offset even, ó, aqui que ele vai colocar minha parede. Então, 13.7, desculpe, mas é o comprimento total, tá? Mas aqui, de qualquer forma, sem offset even tá errado, ó. Essa minha... eu tenho que inverter, tá? Ele tá indo para fora. Então, aqui é menos ponto 15, o que eu quero, tá? Quando eu não coloco o offset even, ó, ela fica um pouco menor, porque ele tá marcando 15 nessa minha aresta de cá, tá? Se eu fizer e desfizer, dá para explicar melhor isso aqui para vocês. Se eu aceitar isso daqui e selecionar essa aresta aqui, por exemplo, ó, essa é a aresta de ponto 15, tá? Vou desfazer isso daqui, chamar meu offset de novo, meu extrude de novo, tá aqui. Eu vou soltar ele aqui em qualquer lugar. Não. Não vou fazer assim do jeito que eu estava fazendo. Eu vou aqui no extrude mesmo, tá? Ele vai aparecer um manipulador. Eu vou jogar ele aqui para algum lugar, ok. Apareceu aqui, eu vou botar menos ponto 15 e vou botar offset even, tá? E ele vai dar certinho, ó. Quando eu selecionar essa aresta, ela está dando um valor quebrado. Quando eu procurar uma aresta que tem o tamanho certo que eu quero, ó, essa daqui ela está com ponto 15, tá? Esses outros não têm essa aresta que elas estão todas passando, né? Estão todas numa sequência maior. Então, essa daqui é a maneira de dar espessuras a paredes mais simples, fazendo todas as paredes de vez e tal. Mais simples dentro da modelagem direta. Se a gente está falando de modelagem, do outro tipo de modelagem, a gente pode fazer isso depois, tá? E outra coisa, como é que eu vou cortar uma porta aqui para mim? Ó? Aqui eu tenho uma porta e eu quero cortar essa porta. Eu vou ligar aqui a transparência, ó, só para a gente enxergar. Tem algumas maneiras de a gente fazer isso daqui, certo? Algumas maneiras, algumas mais práticas, outras mais difíceis. Mas basicamente eu vou criar arestas aqui. Eu vou criar arestas nessa minha face. E aí eu tenho pelo menos 3 maneiras de fazer isso, criando arestas, para apagar uma face aqui dentro. Tá? Então, eu tenho uma maneira que é a seguinte. Tem um comando que chama loop cut, ó. É o Ctrl R, o atalho dele, e ele é o loop cut, tá? Então ele me dá um corte, ó, ao longo de toda a minha face, tá? Eu posso fazer esse negócio daqui, ó, fazer um loop cut. Aqui eu posso botar ele até que, enfim, fazer com um só mesmo, tá? Aqui eu aperto o ESC para sair desse comando. Não. Aqui eu tenho saído desse comando de fato, tenho que clicar em outro lugar, tá? Eu vou apertar o W, que ele me volta para minha seleção. Eu pego esse objeto, ó, dou um grab nele, movo ele até aqui. É uma das maneiras, tá? Faço um outro corte desse, um loop cut, e assim, não é a mesma coisa que dar o Ctrl D para copiar uma linha, porque o loop cut eu tenho que cortar dentro dessa face. Uma outra maneira que eu tenho para fazer isso, ó, é com um comando chamado... Aqui eu podia fazer de novo, ó. Pego essa face daqui, tá? Seleciono essa face de cá, aperto o Ctrl R, eu vou no comando loop cut, solto aqui e posiciono o meu objeto onde me convém aqui, posicionar. Tá? Agora eu preciso de um offset de 2,10, né? Para apagar essa coisa dessa parede. Posso fazer com loop cut também. Não acho a melhor maneira, mas pode fazer só para a gente treinar aqui, ó. Pego aqui, coloco esse objeto aqui, ó. Saio do comando, aperto o W. Aí eu teria que fazer o seguinte, tá? Mover essa minha linha que está selecionada, ó. Grab. Posso mover ela aqui para baixo, ó, para o 0. E depois do outro grab, ó, para cima, no Z com 2.1. Ok? A partir do momento que eu fiz isso, eu tenho uma face aqui, ó, isolada. Se eu vou aqui na minha seleção de face, seleciono a face, aperto o X para apagar ou delete e deleto só a face.
Quando eu fizer aquele meu offset, meu extrude, ó, vou aqui no extrude normals, ó, seleciono todo mundo, pá, ele vai manter offset even, ele vai manter já o meu corte feito. Então eu posso deixar para fazer esses cortes no final, tá? É uma opção. Vou desfazer isso aqui e desfazer inclusive esse corte. Posso pensar nas minhas paredes primeiro e desfazer o corte no final. Então, isso daqui é a base, tá? Colocar essas paredes para depois abrir as janelas. Essa é a base, é a maneira mais prática de modelar, tá? Só para entender onde é que a gente vai chegar com esses objetos aqui. Dissolve edges, deu certo, saiu tudo, tá? Minha parede deixar ela aqui limpinha, ok? Tranquilo, pessoal, com esse exercício? Beleza. Beleza? Eu vou dar um tempinho aqui, E tá? Dar um intervalo. Diga, Mari. não, tá tranquilo. Tranquilo, né? Bom, Uhum. a ideia da modelagem é essa, tá? Joga ali, vai ficando mais fácil, vai ficando mais fácil. A ideia é essa. Vai ficar mais ainda. Com modifiers é que a vida fica boa, né, Gabi? A gente começa a usar o modifier, que ainda é a vida dura do Blender aqui ainda. Modificadores que começa a ficar, a vida começa a ficar mais divertida, tá? Então, eu vou dar um intervalinho, tá? Vocês bebem uma água, adianta um pouquinho isso daí. Na volta a gente conversa um pouquinho e continua um pouquinho mais o exercício, tá? Ok? Lembrando que esse exercício vocês vão ter que me entregar, desculpe. No final, tá? Botei 3 exercícios lá, se ficar demais, a gente corta também. Não quero encher muito de exercício, não. Só deixo uma sugestão de coisas para se treinar, ok? A gente volta daqui a pouquinho, 20 minutos. Até mais.